Senhor nosso Deus, nós nos alegramos nesta manhã de saber que mais uma vez as tuas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida. Obrigado pelo teu infinito amor. Obrigado porque tu és o nosso Deus, nosso Senhor, nosso libertador, o nosso guia, nosso salvador. Obrigado porque nas tuas mãos estamos seguros. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Obrigado porque o Senhor dirige os nossos passos e nos guia pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Obrigado porque mesmo quando andamos por vales de sombra da morte, o Senhor está conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Nós queremos te agradecer nesta manhã, no início dessa semana, e saber que a tua boa mão está sobre a nossa vida, nos guardando, livrando, protegendo, guiando em todo momento. Dá-nos uma semana vitoriosa, uma semana abençoada. Que o Senhor, nesta semana, fale conosco mais uma vez, através destas lives, através da tua palavra. Que o Senhor fale verdades preciosas ao nosso coração e que sejamos tocados por ti, sejamos transformados para que tenhamos uma vida vitoriosa. Eu oro e eu te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Meus amigos, o tema hoje é sonhos. Você tem sonhos? Quantos aqui têm sonhos? Hein? Você tem sonhos? Pergunto a você aqui, nesta manhã. Você tem sonhos? O tema está fixado tanto no Instagram quanto no Facebook. E a pergunta é, você tem sonhos? Vocês têm sonhos? Ok. Agora, pergunto para vocês também. Como saber, né? Como saber, e essa pergunta é muito importante, como saber quando o sonho é de Deus e quando é um sonho nosso? Pastor Luiz, amigo, beijão para você, viu? Olha só, o pessoal está dizendo, tem sonhos, isso é muito importante. Ok, mas como saber quando o sonho é de Deus e quando é um sonho nosso? O que você pensa sobre isso? Há sonhos que são nossos e não há nenhum problema em sonharmos. Mas há sonhos que são de Deus. E como saber quando é um sonho nosso e quando é um sonho de Deus? Você consegue me responder? A Mônica Bonal diz assim, quando há paz, quando que é um sonho teu e um sonho de Deus? Como é que você consegue discernir? Quando é coisa sua mesmo, e não há nenhum problema em sonharmos, claro. Quando é sonho de Deus. O pastor Luiz disse, quando a base é amor. Vamos lá, podem ir colocando. A Iva disse, quando a paz reina no coração. A Vânia disse que ela sonha muito com o céu. Vamos lá, eu quero ler aqui. A Ângela disse, Deus fala comigo e tem discernimento sempre. Ele me mostra. A Neide disse, quando não há dores. A Marisa, né, ela disse, no Antigo Testamento era mais fácil. Era mais fácil saber, porque Deus falava direto. O Alex Vieira disse, quando aquele sonho não se apaga das nossas vidas e lembranças. Eu estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. A pergunta é, como saber quando o sonho é de Deus e quando é um sonho nosso? Vamos lá, gente, vamos respondendo. Eu quero saber o que é que vocês pensam em relação a isso.
Quero saber o que é que vocês pensam em relação a isso. Como saber quando um sonho é nosso e quando um sonho é de Deus? Vamos lá, gente, vamos lá. A Dani disse, através da intimidade com o Espírito Santo, nós temos paz no coração. O Marcos disse, Deus testifica através de situações. Vamos lá, o que mais, gente? Quero ler aqui. O pessoal está comentando, são vários comentários. Olha lá, Fábia disse, quando edifica pessoas e exalta a Deus. Muito bom. O Glauber colocou assim, os sonhos de Deus, ele costuma ser vivido, inclusive com detalhes. O nosso é normalmente uma mistura de memórias e emoções. A Daniele Queiroz colocou, quando é profundo, sincero do coração. A Marcele Toledo disse, quando as coisas se firmam, trazendo a verdadeira paz. A Jaque Pedrassani, ela colocou, quando o sonho se torna realidade, esse vem de Deus. Vamos lá. O Alfredo Cositz, ele colocou, quando entra em concordância com a palavra. A Soraya Leme disse, nos sonhos de Deus não há decepção. Val Fernandes colocou, sempre pergunto a ele, se tiver paz, vem dele, é dele. A Silvia Guerreiro colocou, quando o nosso sonho abençoa outros. Neuci colocou, escreveu, quando vai glorificar a Deus. Vamos lá, gente, escrevam. A Sueli Lopes colocou, pastor, sinto fortemente uma paz infinita. Agora estou vivendo e aprendendo através da palavra. A Maria Pascoal, tenho pedido a Deus respostas para este sonho. E assim vai. Muito bom. Vamos lá. Freitas Nai colocou assim, quando são nossos sonhos e não são de Deus, eles não criam raízes em nossos corações. Muito bom, gente. A Sionara colocou, quando vem de Deus, vem certeza, é algo que enche o coração. Quando é nosso, já é diferente. A Cláudia, minha amiga, Cláudia Libonati, ela escreveu assim, quando colocarmos no altar do Senhor e temos paz no coração. A Carmen Lúcia escreveu, o sonho de Deus é maior do que os meus. Muito bom, gente. Muito boa a participação de vocês. Eu gostaria de conversar com vocês sobre este assunto. Um assunto que diz respeito a todos nós. Porque eu creio que aqui, todos nós, meus amigos do Facebook e do Instagram, todos nós temos sonhos. Todos nós. E eu queria ler aqui um trecho, 5 versículos de uma passagem muito interessante de Gênesis. Anote aí Gênesis no capítulo 17. Gênesis capítulo 17, versículo 1 ao versículo 5. Olha só um trecho dessa história. Legal seria se a gente lesse o capítulo todo, né? Mas são 27 versículos. Eu dedicaria aqui um bom tempo em ler todo o capítulo. Então eu deixo para depois você ler com calma todo o capítulo, embora eu vou contar aqui, né, durante essa ministração, vou falando sobre essa história. Mas olha só o que é que diz o texto, Gênesis no capítulo 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Versículo 6 diz, eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis.
E aí vai o texto, depois você pode ler com calma, mas a gente vai conversar um pouco também sobre este capítulo, esse texto, que é tão rico. Mas vamos pensar juntos aqui. Você tem sonhos? Quais são os teus sonhos? Mas como saber quando o sonho é de Deus e quando é um sonho nosso? Gente, Abraão foi um homem desafiado a sonhar. Ele já era avançado na idade. Sonhar aqui, gente, sonhar aqui é ter projetos a realizar. E quantos sonhos nós já tivemos na vida? Quantos sonhos? Eu digo a você, nesta manhã, com toda a convicção, que só tem prazer na vida quem tem sonhos. Uma pessoa que parou de sonhar é uma pessoa que já morreu. Ela está morta, ela apenas está respirando, mas está morta. Portanto, o grande desafio para nós, meus amigos, é que continuemos a sonhar. Quais são os teus sonhos? Mas, ao mesmo tempo, por que muitos pararam de sonhar? Tem gente que, de repente, nesta live, está dizendo o seguinte: eu parei de sonhar. Eu não quero mais saber de sonhos. Por que muitos pararam de sonhar? Por que muitos não têm mais projetos na vida? Por quê? Eu lhes respondo: por causa de frustrações, de decepções, por causa das pessoas que os enganaram, os traíram, os passaram para trás. Por isso nós acabamos perdendo os nossos sonhos. Tem muita gente aqui decepcionada, frustrada. E está dizendo assim nesta manhã: não compensa sonhar. Eu não quero mais saber de sonhos. Eu não quero mais ter projetos na minha vida. Estou desanimado. Mas eu quero desafiar você a crer nesta manhã. Creia que hoje Deus quer que você resgate sonhos que venham do coração dele. Você vê, por exemplo, Martin Luther King. Martin Luther King, ele pregou o seu memorável sermão, que todos conhecem. I have a dream. Eu tenho um sonho. Ele pregou este sermão em meio à perseguição aos negros nos Estados Unidos. E ele dizia que ele sonhava com uma nação livre, onde houvesse igualdade. O sonho de Luther King ainda está se realizando. Mas muitos direitos já foram conquistados pelos negros norte-americanos. Isso é uma realidade. Agora, o que é que isso tem a ver com a vida de Abraão no texto que nós lemos? O que é que isso tem a ver? E eu queria marcar aqui nessa história, pontuar nessa história, alguns momentos muito importantes que têm a ver comigo e com você. Momentos importantes que têm tudo a ver com sonhos e com projetos. E eu quero dividir essa história em 4 momentos. Em 4 momentos dessa história. O primeiro momento dessa história é quando Deus planta um sonho no coração de Abraão. Anote isso. O primeiro momento dessa história. Deus plantou um sonho no coração de Abraão. Este é o primeiro momento. E qual que era o sonho? Nós lemos aqui: Abraão, você será pai de uma grande nação. Deus planta o sonho no coração de Abraão. Abraão, você será pai de uma grande nação. Deus tirou Abraão da terra de Ur dos Caldeus, atualmente o Iraque, e o enviou à terra de Canaã. E o que nos chama a atenção, amigos, é que Deus chamou Abraão, plantou um sonho no seu coração e o desafiou quando ele tinha 75 anos de idade. Imaginou? Naquela época, Abraão já era um homem estabelecido, Abraão era rico, ele era próspero. Isso nos mostra, gente, que não há idade para Deus plantar sonhos no nosso coração. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Não há idade
para Deus plantar sonhos no nosso coração. Deus colocou um sonho no coração de Abraão quando ele tinha 75 anos. Você está vivo? Essa é a pergunta. Se você está vivo é porque Deus ainda tem projeto para você. Deus tem projetos para a sua vida. Deus pode mudar a história da sua vida. Ou seja, você está vivendo a sua vida e de repente você ouve Deus falando com você, dizendo: olha, meu filho, eu tenho uma proposta para você, eu tenho uma nova ideia, eu tenho uma coisa diferente para você fazer. Deus pode fazer isso. Deus tirou Abraão da sua zona de conforto. E a gente pensa, né? A gente pensa o seguinte: para que mexer na vida de um homem de 75 anos de idade, rico, que já tinha conquistado tudo e era respeitado na sua terra? Essa é a lógica nossa, da nossa cabeça. Poxa vida, um homem com 75 anos de idade, já estabelecido, rico, conquistou tudo que tinha para conquistar, respeitado na sua terra. Para que mexer com um homem desse? Um detalhe interessante é que esse sonho parecia impossível. O sonho para este homem parecia impossível. Olha, Abraão, você será pai de uma grande nação. Parecia impossível, porque como é que um homem de 75 anos, casado com uma mulher estéril, além dele ter 75 anos, ainda casado com uma mulher estéril, poderia ser pai de uma grande nação sem ter herdeiros? Como que ele seria pai de uma numerosa nação sem ter um herdeiro, sem ter filhos? Mas por 24 anos, Deus foi maturando este sonho no coração de Abraão. Ou seja, ele não teve filho quando ele tinha 75 anos. Demorou mais 24 anos, ele estava mais velho ainda. 99. Imaginou? Você imagina isso? 24 anos, Deus dá um sonho para Abraão. Mas esse sonho demorou, Deus foi maturando durante 24 anos. Tem muita gente desesperada. Quando Deus às vezes dá uma palavra para você, não significa, e você precisa ter o discernimento, não significa que você tem que sair para fazer agora. A gente precisa aprender e observar o tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus? Tem gente que se precipita. E aí quebra a cara, porque atropela um processo. Atropela pessoas. E se arrebenta. Porque não houve aquele processo de maturação do sonho. Existe esse tempo, gente. Esse processo de maturação em que nós precisamos estar sensíveis a isso, atentos a isso. E no texto, gente, que nós lemos aqui, no texto que nós lemos, Abraão já está com 99 anos. Deus então muda o nome de Abraão, para Abraão. Ele chamava Abrão e agora Deus muda o nome dele para Abraão. E Deus muda também o nome da Sara, que era de Sarai para Sara, a sua mulher. Então, Abraão para Abraão e Sarai para Sara. Deus muda o nome deles. E Deus diz novamente: eu tenho uma proposta para vocês. Não só novos nomes, porque foi mudado o nome, mas vocês serão pais de uma grande nação. Esse sonho dado a Abraão envolvia a Sara, gente. Isso é muito importante eu destacar. E preste muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Veja só, vou repetir. Este sonho dado a Abraão envolvia também Sara. O que isso quer dizer? É que não há sonhos sem Sara. Alguns dizem o seguinte para mim, né? Ah, pastor, Deus colocou um sonho no meu coração. Deus colocou um sonho. Eu digo, é mesmo, meu irmão? Mas o seu cônjuge sabe disso? Aí a pessoa responde assim, olha, não sabe de nada. Aliás, nem está participando disso. Como assim? Então isso não é de Deus. Isso não é de Deus. O sonho que vem para você, marido, é o sonho da sua família. O sonho que envolve a sua mulher. O sonho que vem para você, mulher,
envolve seus filhos, envolve seu marido. O sonho que Deus planta é um sonho que envolve a família. É um sonho para a família. Tome muito cuidado com isso. Quer dizer, tem muita gente que sonha, diz que está sonhando, mas não compartilha com a família. E sai fazendo, e aí tem problemas dentro de casa. Então, vou repetir para vocês aqui nesta manhã. Não há sonhos sem Sara. Não há sonhos sem Sara. O sonho que Deus deu a Abraão envolvia Sara também. Envolvia a família. Ok, gente? Mas a pergunta é que nós falamos, né? Como saber quando o sonho é de Deus e quando é um sonho nosso? Como é que a gente sabe? Eu sei que é difícil a gente... Esse limiar é muito tênue. É muito complicado, às vezes, a gente discernir essas coisas. Por mais que a gente fale aqui e dê boas ideias, mas na prática, às vezes é difícil mesmo. A gente pensa o seguinte, será que não é coisa do meu coração? Ou é de Deus isso? Como saber quando é coisa do meu coração? Como saber quando é coisa da minha vontade, da minha cabeça, dos meus desejos? E olha, não há nenhum problema em você ter desejos e vontades, nada disso. Deus colocou isso na gente. Não há nenhum erro nisso, você ter desejos. Fique tranquilo em sonhar os teus sonhos. Não, ok. Mas a pergunta é essa, como é que eu sei quando é coisa do meu coração, quando é coisa minha, da minha cabeça, e quando é alguma coisa que vem de Deus? E observe, meus amigos, observe 4 características de um sonho que vem de Deus. Pelo menos 4 características. Tem mais, mas eu vou citar 4 características de um sonho que vem de Deus. Primeiro, o sonho de Deus, quando vem de Deus, não contraria a sua palavra. Isso é fato. Certa vez, meus amigos, alguém me disse o seguinte, né? Ah, pastor, no final de um culto, pastor, Deus colocou um sonho no meu coração de eu me casar com a fulana de tal. Eu falei, é mesmo? Poxa, que bom, né? Mas e aí, como é que esta mulher, ela é solteira, viúva, ela é casada? Ah não, pastor, ela é casada. Mas é que eu vejo o marido dela, o marido não está cuidando bem dela, e eu posso cuidar melhor dela. Então, me ajuda, Senhor, me ajuda, ô pastor, me ajuda a orar nesse sentido, para que Deus tire o marido dela, para que eu possa casar. Bom, eu disse para ele assim, bom, primeiro que eu não sou macumbeiro gospel. Isso é macumba, não tem nada a ver com oração a Deus. Tem nada a ver. E segundo que eu respondi, esse sonho não é de Deus. Não é de Deus. Porque você está cobiçando alguém que tem marido. Isso contraria a palavra de Deus. Então, se você quiser saber se o sonho é da sua cabeça ou é de Deus, você precisa observar isso. Porque o sonho de Deus não contraria a palavra dele. Os sonhos de Deus não contrariam a sua palavra. Vocês estão rindo, né, gente? Pois é, cada coisa que acontece na igreja, né? Cada coisa. É coisa da cabeça do fulano. E ó, estou dando um exemplo aqui. Tem outros exemplos mais. Outros exemplos mais. Né? Tem gente que fala assim, que nem aconteceu um outro dia, né? Um rapaz falou assim, ah, pastor, eu não estou mais frequentando a igreja porque Deus me deu sonhos e agora eu tenho, meu momento é ficar sem igreja mesmo. Eu quero ficar solto, tal. Isso está trazendo paz no meu coração. Deus tem falado comigo, tem me mostrado, tenho esses sonhos e tal. Eu falei, olha, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Porque isso contraria a palavra. A Bíblia fala da importância de congregar, de fazer parte de uma comunidade de fé. Isso é muito importante. Mas tem gente que sai da igreja em nome de Deus e diz que Deus que está mandando sair. Assuma que é você que quer sair. Porque fica muito feio isso, gente. E é interessante que a gente fala essas coisas e as pessoas não mudam. Elas continuam com esse mesmo argumento.
Eu já passei por isso, outros pastores também passaram por isso, vivem passando. As pessoas saem da igreja em nome de Deus. Não, Deus falou comigo, Ele me mostrou. Não, Deus não falou nada. Isso é coisa do seu coração. Tome cuidado com isso, tome cuidado. É você que quer sair, é você que está sonhando com outra coisa, é você que está desejando outra coisa. Ou então é você que tem um problema na sua igreja e não quer acertar esse problema. É você. Então assuma as suas decisões, não coloca na conta de Deus. Não queira Deus como avalista das suas decisões, das suas escolhas. É você que quer. Entende? Então, meus amigos, o sonho quando vem de Deus, primeiro, não contraria a sua palavra. Se você está fazendo algo contrário à palavra de Deus, ao que a Bíblia diz, então não coloque na conta de Deus, porque Ele não tem nada a ver com isso. Porque os sonhos dele para você não contrariam a palavra. Segundo, anote aí também, outra característica de um sonho que vem de Deus, exige fé. Se você tem um projeto e você acha que pode realizá-lo com a sua própria capacidade, com seu dinheiro, com a sua inteligência, sem a participação de Deus, sem a cooperação de Deus e sem a necessidade de fé, então não é um sonho de Deus. Porque os sonhos de Deus exigem fé. E então Deus abençoa. Terceira característica de um sonho que vem de Deus. Alguém também disse aqui, e eu li, alcança outras pessoas. Um sonho que vem de Deus alcança outros, porque os sonhos de Deus, amigos, não são sonhos egoístas, apenas para satisfazer a sua vida. Não. Quando Deus coloca sonhos em você, sempre vai alcançar outros, sempre vai abençoar outros. E uma outra característica, uma quarta característica dos sonhos que vem de Deus é que gera paixão. Uma pessoa que tem sonhos de Deus, ela se envolve no sonho, ela ama esse sonho, ela investe no sonho. Foi Deus então que implantou, gente, o sonho no coração de Abraão. Foi Deus que fez isso. Esse é o primeiro momento dessa mensagem. Primeiro momento dessa história. Qual é? Deus planta agora um sonho no coração de Abraão. Vamos para o segundo momento da mensagem? Segundo momento dessa mensagem. Vamos falar sobre a condição para que o sonho se realize. Qual que é a condição para que o sonho se realize? Qual foi a condição para que o sonho fosse realizado nessa história? Então vamos lá. Esse é o segundo momento da história. Deus estabeleceu uma condição. Qual foi a condição? Está lá no versículo 1 que nós lemos. Abraão, ande na minha presença, disse Deus, e seja íntegro. Ande na minha presença e seja íntegro, Abraão. E aí Deus fez um pacto com Abraão. E vocês sabem que todo pacto tem duas partes. E Deus disse assim, Abraão, a minha parte é fazer de você uma grande nação. E a sua parte, Abraão, é ser uma pessoa íntegra. Interessante, né? Interessante que Deus faz uma aliança com uma marca visível. Depois leia o texto e você vai ver só. Eu vou contar aqui para vocês. Bom, quem é casado carrega um anel no dedo esquerdo da mão. Desculpa, carrega um anel no dedo da mão esquerda, não é verdade? Isso é um sinal do quê? É um sinal da aliança de coração, é um testemunho público, não é verdade? E aí Deus diz para Abraão, você vai ler o texto depois, você vai conferir. Deus diz assim, Abraão, você vai circuncidar todos os homens da sua casa, sejam da sua família, empregados ou aqueles que moram com você. Todos os homens terão uma marca no corpo. A circuncisão, os homens. E esta marca significará, Abraão, que nós temos um pacto, que nós temos uma aliança. É interessante, gente, a lógica disso. Muito interessante.
Todas as vezes que o homem olhasse para o seu corpo, ele se lembraria da aliança com Deus. Ele se lembraria que carregava no corpo uma marca que Deus mandou colocar sobre ele. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu. Abraão obedeceu. E aqui existe uma aplicação muito importante para a nossa vida. Sabe por que muitos dos nossos sonhos e projetos não se realizaram? Sabe por quê? Sabe por que muitos dos nossos sonhos foram esquecidos? Porque faltou a nós, muitas vezes, integridade. Nós queremos a bênção, mas nós não queremos o compromisso com quem abençoa. Vocês já perceberam isso? Nós queremos a bênção, mas nós não queremos o compromisso com quem abençoa. Nós vamos à igreja, nós pedimos ao Senhor, nós ficamos de joelhos, em lágrimas, pedindo que Deus nos abençoe. E eu pergunto, tá legal, e qual que é a nossa parte? Qual tem sido a nossa parte do pacto? Será que nós estamos sendo realmente fiéis a Deus como Ele sempre foi fiel a nós? Pense nisso, reflita nesta manhã. Será que nós estamos cumprindo a nossa parte de uma vida correta, coerente, íntegra, pautada na palavra, de uma vida digna, honrada e santa? Muitos dos nossos projetos, muitos dos nossos sonhos não se realizaram por falta de integridade, gente. Seja na vida financeira, seja no casamento, seja nas amizades, nos relacionamentos, enfim. Deus quer nos abençoar, óbvio. Mas nós precisamos cumprir a nossa parte do acordo. Então, saiba o seguinte, que Deus ainda tem um projeto para você. Mas Deus só vai fazer grandes coisas na tua vida se você estiver vivendo uma vida íntegra. Agora, o conceito de integridade, gente, o conceito de integridade, que isso é muito importante destacar aqui, o conceito de integridade não é o conceito de perfeição. Não é isso que eu estou falando. Mas eu vou falar isso daqui a pouquinho. Vou mostrar para vocês o que é integridade que Deus espera de nós. Então, meus amigos, esse segundo momento da história de Abraão, eu falei sobre a condição para que o sonho fosse realizado. Qual que é a condição para que o sonho de Deus seja realizado na sua vida? Qual é? Ande na minha presença e seja íntegro, diz o Senhor. Foi assim que aconteceu com Abraão. Abraão, eu tenho um sonho para você, mas para esse sonho se cumprir, ande na minha presença e seja íntegro. Vamos para o terceiro momento? Qual é o terceiro momento dessa história? Agora, Abraão, ele vai para a sala de espera. Abraão vai para a sala de espera. Note isso. O que é a sala de espera, gente? O que é a sala de espera? É o tempo enquanto o sonho ainda não se realiza. Veja que com Abraão, Deus falou com ele, demorou 24 anos. Ele ficou na sala de espera 24 anos. Às vezes a gente fica um dia, não aguenta mais. E aqui está o problema. Porque quem que gosta de ficar numa sala de espera até ser atendido? Você gosta? Quando você vai ao consultório médico e aí você tem que ficar na sala de espera por um tempo e ele atrasa e você fica lá 1 hora, 2 horas esperando e aí você começa a ficar irrequieto, irrequieta e quer desistir, quer ir embora. Aí você fala com a secretária, será que não tem um outro horário? Eu vou mudar de horário, num outro dia, vou para um outro dia, porque eu preciso fazer outras coisas. Ninguém gosta, gente. Quem é que gosta de ficar numa sala de espera até ser atendido? Nenhum de nós. Então, gente, Abraão ficou na sala de espera. E aí aconteceram 2 coisas difíceis na sala de espera de Abraão. 2 coisas difíceis.
Você quer anotar? O primeiro momento difícil, Abraão pecou. Aí você pergunta assim, poxa, mas Abraão, o pai da fé, pecou? Como assim? Você acha que Abraão, o pai da fé... Eu pergunto agora, você acha que Abraão, o pai da fé, era impecável? Ele não pecava? Meus amigos, grandes homens de Deus na Bíblia pecaram, pisaram feio na bola. Pisaram feio na bola. E aí Sara disse para Abraão, Abraão, já que eu não pude te dar filhos, toma minha empregada Agar, como era costume da época. Tome a minha empregada Agar como tua mulher e tenha filhos. E Abraão, esperto, aceitou a proposta. E ele pega a empregada Agar e ele gera Ismael. E Deus, por misericórdia, abençoou Agar e Ismael. Abençoou a escrava Agar e o filho Ismael. Ele abençoou. Mas a proposta original não era com eles. Abraão se precipitou, ele pecou. Como muitos de nós fazemos. Até o sonho chegar. Então você pergunta, qual que era a virtude deste homem? Qual que era a virtude dele então? O segredo está no versículo 3. Que diz que Abraão prostrou-se rosto em terra. Abraão prostrou-se rosto em terra. Gente, o homem íntegro, agora eu vou falar sobre integridade. O homem íntegro não é aquele que não peca. Quando eu falei no aspecto anterior sobre integridade, quando Deus espera integridade de nós, quando ele diz, Abraão, anda na minha presença e seja íntegro, o que é que Deus estava querendo dizer com isso? Que o homem íntegro não é aquele que não peca. O homem íntegro é aquele que se humilha na presença de Deus. O homem íntegro é aquele que reconhece que é pecador. O homem íntegro é aquele que pede ajuda de Deus. É aquele que diz constantemente, Pai, tem misericórdia da minha humanidade. Pai, tenha misericórdia da minha pequenez. Eu preciso do Senhor. E eu pergunto para você nesta manhã, você tem se prostrado diante do Senhor? Você tem se humilhado na presença de Deus? Você tem confessado os teus pecados a Deus? O que Deus espera de mim e de você é um coração sincero. Mas veja, lembra que eu falei, na sala de espera, Abraão errou. Na sala de espera, duas coisas difíceis aconteceram com Abraão. Primeiro, ele pecou. E segundo, a segunda agora, coisa difícil na sala de espera de Abraão, é que ele foi atribulado. Primeiro ele pecou e depois ele foi atribulado. Por quê? Veja só, Abraão teve que sair de casa, ele sofreu preconceito, guerras, difamação, agressões. Mas quando a tribulação chega, aí entra a providência. Entra aquele que nos garante a vitória. Aí entra o nosso Deus e o nosso Deus diz, não tenha medo. Eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Foi o que Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Tome posse dessa palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Na hora da dor, da dúvida, da tribulação, dos medos, das incertezas, você tem que dizer hoje, eu não preciso ter medo, porque o Senhor é o meu escudo e grande será a minha recompensa. O Senhor é aquele que me protege, o Senhor é aquele que me abriga e me consola. Se você tem o Espírito Santo de Deus, então essa palavra de hoje é para você. Louvado seja o nome do Senhor. Então na sala de espera, Abraão pecou e foi atribulado. Essas duas coisas. Na sala de espera, Abraão pecou e se prostrou. Foi atribulado, mas venceu. Esse tempo é muito difícil para nós, gente. É aí que nós cometemos erros. É aí que nós somos atribulados. Mas sempre que Deus nos coloca na sala de espera, Ele está preparando o nosso coração. Saiba disso, saiba disso. Ele sabe que existem coisas que precisam ser trabalhadas em nós
antes de sermos abençoados. Se a bênção ainda não chegou na sua vida, se o sonho não se concretizou para você, saiba, nessa sua sala de espera, saiba que Deus está trabalhando em você antes de você ser abençoado. Ele sabe o que é melhor, Ele conhece você. Ele conhece a mim. Ele sabe, Ele viu lá na frente. Ele vê todas as coisas. Ele sabe dos desdobramentos dos sonhos dele para a nossa vida. Ele sabe que se ele te der hoje, por exemplo, isso pode ser uma desgraça na sua vida. Então, de repente você está na sala de espera, esperando o sonho se concretizar. Espere no Senhor. Espere nele. Ah, é difícil? Não é fácil. Não é fácil, claro que não. É muito complicado, mas espere no Senhor. Porque Deus está trabalhando na sua vida. Deus está moldando o seu coração. E o quarto momento dessa história? Vamos lá. Quarto momento e último. Que é o teste de confiança. É o teste da confiança. Anote isso. O quarto momento dessa história. O teste da confiança. Veja que 1 ano depois, nasceu Isaac. Veja só, olha o que aconteceu. Abraão tinha 75 anos quando ele recebeu a promessa. E ele teve um filho com 100 anos. Demorou 25 anos. Deus fez, gente, o que parecia impossível. Agora Abraão tem um filho. E eu pergunto, nesta manhã, a promessa estava totalmente cumprida? Você acha que a promessa, então, agora porque nasceu o filho, estava tudo cumprido? Não. Aquilo era apenas o início. Ele não era, veja só, ele não era pai de uma nação, ele era pai de Isaac naquele momento. Porque a promessa de Deus, qual era? Que ele seria pai de uma numerosa nação. Então, era o início do cumprimento do sonho, da promessa. Ele não era pai de uma nação ainda. Ele era apenas pai de Isaac. Ele não tinha nada mais do que um filho. Agora, gente, agora Deus queria saber se aqueles 25 anos de espera amadureceram Abraão. E por isso, sabe o que Deus fez? Deus disse assim: Abraão, eu quero teu filho em holocausto. Eu quero teu filho em holocausto. Mas como assim, você me pergunta? Ele não era o filho da promessa? O filho que ia gerar uma grande nação? Mas Deus disse: você vai sacrificar o teu filho no Monte Moriá. E era o último teste. O teste da confiança, gente. E essa história que eu estou dizendo para vocês aqui, ela está em Gênesis no capítulo 22. Depois leia essa história. Quando Deus pede a Abraão o seu filho para sacrifício. E então Abraão obedeceu. Ele pegou o menino, que era a sua alegria, e ele foi em direção ao monte. Você sabe o que é ter um filho na velhice? Você sabe o que significa isso, gente? Veja só, imagina só a situação. A criança se tornou a maior alegria da casa. Imagine Abraão, que não podia conceber filhos e teve agora este filho, levando esse menino para todos os lados, brincando com ele, ensinando ele todas as coisas, vivendo intensamente com ele. Provavelmente, Abraão perdeu o foco da promessa e ele começou a criar uma espécie de filholatria, ou seja, uma adoração a este filho. Tudo era o filho, vou sair com o filho, eu quero o filho. Tudo era. Talvez Abraão tenha feito do seu filho o seu Deus. Talvez Abraão tenha feito do seu filho o seu projeto. E então Deus disse: Abraão, o menino é a coisa mais importante que você tem? É mais importante, Abraão, do que meu sonho para você? Eu quero o menino. Me ofereça como sacrifício. Mas Abraão já estava amadurecido nesse momento. E ele obedeceu, e ele levou o menino para ser sacrificado.
E quando chegaram no Monte Moriá, o menino perguntou para o pai: Pai, onde é que está o cordeiro para o sacrifício? E a resposta de Abraão é a resposta de um homem de fé. É a resposta de um homem confiante em Deus. Ele disse para o filho: Meu filho, Deus proverá. Deus proverá. Abraão creu que ou Deus interromperia a morte de Isaac, ou Deus iria ressuscitar Isaac. Ele creu. E naquele momento, quando Abraão levanta o machado, aparece o anjo do Senhor e diz: Não, Abraão, agora eu sei que temes a Deus. Abraão, você é um homem de fé. Era o seu último teste, Abraão, e você passou no teste. Abraão, você agora está pronto para se transformar em uma grande nação. Deixa eu dizer para você nesta manhã, se Deus tem promessa para você, meu irmão, minha irmã, apesar das tribulações, das lutas, das dificuldades, saiba que Deus proverá. Eu não sei de onde vem a bênção, eu não sei como é que vai ser, não estou vendo perspectiva, eu não sei como Ele vai fazer. Uma coisa eu sei, tenho certeza, o Deus que chamou, o Deus que me abençoa, o Deus que é fiel, vai prover e vai dar graça. Isso eu tenho certeza. É Ele que vai prover. E eu quero concluir essa mensagem com vocês nessa manhã, dizendo que Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaac. Abraão morreu com 175 anos. Imaginou? Ele viveu muito. Ele viveu muito e morreu, diz a Bíblia, em boa velhice. O que é boa velhice? É viver em integridade diante de Deus até o fim. E saber que Deus cumpre os seus propósitos. Ah, meus irmãos, Abraão ainda teve 8 filhos. Ele se tornou pai de uma grande nação. Ele viveu bem os seus dias e foi um homem de fé. Ele recebeu, ele acolheu a promessa do Senhor: eu vou te abençoar. Essa era a promessa de Deus. Ele recebeu essa promessa, tomou posse dessa promessa. Ele confiou, ele creu, ele entregou, fez a parte dele e foi abençoado. Por isso que eu pergunto para você nesta manhã. Pergunto para você nesta manhã, querido, meu irmão, minha irmã. Você tem sonhos de Deus para a sua vida? Você deseja receber novos sonhos e ser abençoado? Então o Senhor está dizendo para você nesta manhã: anda na minha presença e seja íntegro. E Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez para você. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero orar por você nesta manhã, abençoar a sua vida. Eu sei que muitos têm sonhos aqui, sonhos de Deus. Eu quero orar por você, para que estes sonhos se cumpram, para que você se mantenha bem, firme, seja uma pessoa íntegra, correta, e que o Senhor cumpra com tudo aquilo que Ele tem preparado para você, em nome de Jesus. Nosso Pai bondoso, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, por ouvirmos aquilo que ouvimos nesta manhã. Tu és um Deus tão bom, e o desejo que o Senhor tem é nos abençoar. É isso que está no teu coração. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. É a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta desgosto, não acrescenta dores. Pai, eu oro nesta manhã pelos meus irmãos. Muitos deles com sonhos que foram interrompidos por causa de decepções, de frustrações, de enganos. E pessoas que estão até mesmo desmotivadas, desanimadas, estão dizendo: eu não quero mais sonhar, não vale a pena sonhar. Pai, não permita isso, mas coloque sonhos no coração dos meus irmãos. Incendeia o coração dos meus irmãos com os teus sonhos. E que eles entendam os teus sonhos para a vida deles. E que eles aprendam a esperar o momento certo. Nós vimos hoje que
A sala de espera não é um tempo fácil para que o sonho se cumpra. É um tempo onde surgem as tribulações, as lutas. É um tempo onde, por vezes, por não sabermos esperar, pecamos, falhamos. Mas a tua graça sempre nos alcança. O teu favor sempre nos alcança, todos os dias. Pai, nós queremos aprender aqui com Abraão, que alcançou os sonhos do teu coração. Nós queremos aprender com ele. Nós queremos ser pessoas corretas na tua presença, íntegras, como nós vimos nesta manhã, não pessoas perfeitas porque nós não somos, mas pessoas que se prostram diante do Senhor, como Abraão fez. Se prostram, que confessam a sua humanidade, a sua fraqueza, a sua pequenez. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos. Eu sei que o Senhor tem sonhos, o Senhor tem planos, como diz a tua palavra. Eu é que sei, diz o Senhor, os planos que tenho a vosso respeito. Eu é que sei os sonhos que tenho para vocês, diz o Senhor. Os planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. É o que diz a tua palavra. O Senhor tem planos bons para cada um de nós. Nós cremos assim, Pai. Revela-te a nós nesses dias. Revela-te aos meus irmãos nesses dias. E que eles sejam alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor. Sejam ministrados onde eles estiverem. Onde, no trabalho, em casa, na rua, no escritório, onde eles estiverem. Que eles sejam alcançados pelo teu favor nesta semana. Que o Senhor dê sonhos ao coração deles e que estes sonhos se cumpram conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Pai. Eu oro, Pai, e eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre ouve aquilo que falamos. O Senhor sempre ouve as nossas orações. Obrigado, Pai, por estar conosco todos os dias e pela tua boa mão que sempre está nos guiando e nos fortalecendo. Louvado seja o teu nome. A ti seja honra, seja glória e louvor. Dá-nos uma semana abençoada por ti. Nós oramos e te agradecemos no nome santo e maravilhoso e poderoso de Jesus. Amém.